Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre cabeamento estruturado. Bem, cabeamento estruturado nada mais é do que utilizar normas e padrões para fabricação e o uso de cabos, tanto nas redes de computador quanto em redes de telecomunicação. Então, normalmente, um cabeamento estruturado, padronizado, que serve um padrão, uma norma, ele tem uma vida útil média de 10 anos. Com isso, para a empresa ter uma economia no seu investimento na hora da instalação dessa rede, desse cabeamento, é necessário que ela já tenha uma previsão da sua demanda futura para aproveitar bem essa vida útil desse cabeamento. Bem, atualmente no mundo existem 4 organizações que são responsáveis por fazer o gerenciamento e a criação desses padrões. Nós temos a Associação de Indústrias Eletrônicas e a Associação de Indústrias de Telecomunicação, que é um organismo norte-americano para padrões de equipamentos eletrônicos e de telecomunicações. Eles foram responsáveis pela criação de uma norma para o cabeamento de telecomunicação em prédios comerciais. Também temos a I3E, que é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Ela é fundada nos Estados Unidos. Também tem o Instituto de Padrão Nacional, que é uma organização privada, sem fins lucrativos. Eles não criam os padrões, mas eles fazem a supervisão do desenvolvimento desses padrões. Que são tanto no consenso de produtos, serviços, processos e sistemas, principalmente nos Estados Unidos. E também tem a ISO, que produz vários padrões para várias áreas do conhecimento humano. Inclusive, na próxima aula, a gente vai ver o modelo de referência OSI, que é um modelo de referência para redes, que utiliza camadas. E eles também têm normas para o cabeamento estruturado. No Brasil, existem 2 normas que são muito conhecidas. Uma é a 568, que é para cabeamento estruturado em prédio comercial, que é da TIA, e tem uma da ISO, que é 11.801, para o cabeamento estruturado de redes de comunicação. Mas o Brasil também tem a sua própria norma, criou a sua própria norma para o cabeamento estruturado, que é a 14.565, de 2003. Ela regula o cabeamento para várias aplicações de voz, de sensores, sistemas de controle, segurança, voltada para o cabeamento de prédios comerciais. Aí nós temos aqueles armários de telecomunicação, ou salas de telecomunicação, as entradas de facility, os meios utilizados, que são os cabos propriamente dito, as vias e as terminações, que é como, por exemplo, normatizar como aquele sinal chega da companhia telefônica até o prédio, ou da TV a cabo. O cabeamento ele é muito importante para uma rede, para o bom desempenho de uma rede, seja ela de telecomunicação ou uma rede de computadores. De acordo com um estudo realizado, acredita que em torno de 70% dos problemas causados numa rede se devem ao cabeamento. Por isso que ele é considerado a fundação de uma rede. Assim como um prédio precisa ter uma boa fundação para evitar problemas na sua estrutura, a rede também precisa ter uma boa fundação. Então, ela precisa de um cabeamento de qualidade. E o uso de cabos, de equipamentos de baixa qualidade, faz com que as aplicações travem quando utilizam os recursos de rede, um acesso mais lento às aplicações. Aí, por exemplo, eu quero acessar um vídeo que está no servidor lá no outro lado do prédio da minha empresa. Aquele vídeo demora um tempão para carregar ali, a imagem fica congelada, o áudio e a imagem ficam fora de sincronia. Isso sem contar outros sistemas distribuídos que podem usar recursos de vários servidores, de vários locais diferentes da empresa, que tem uma alta taxa de transmissão de dados, sem contar aqueles problemas intermitentes, como a ruptura de um cabo, uma parte da rede para de funcionar. Então, por isso, o cabeamento de qualidade é muito importante. Alguns motivos para manter o cabeamento atualizado
é que cada vez mais as aplicações têm uma taxa de transferência de dados maior. Além disso, essas aplicações também estão se tornando mais complexas e devido a esse aumento na taxa de transferência de dados, há uma necessidade de uma largura de banda maior. Por isso é importante, além de levar isso em consideração na hora do projeto do cabeamento de uma rede, também tem que levar em consideração o fato, uma vida útil média de 10 anos. Isso significa o quê? Que eu tenho que, na hora de fazer o meu projeto, levar em consideração a minha taxa de transferência de dados que as minhas aplicações usam atualmente e fazer uma previsão de qual vai ser essa minha taxa de transferência daqui a 9, 10 anos, por exemplo. E também a própria evolução dessas aplicações, as suas atualizações também vão gerar uma taxa maior. Então, se hoje a minha taxa de transferência de dados e a minha largura de banda é X, daqui a 10 anos a minha taxa de transferência de dados e a minha largura de banda vai ser Y mais Z. Então, eu tenho que já hoje garantir que a minha rede vai atender essa demanda de Y mais Z daqui a pelo menos 10 anos. Basicamente, o cabeamento estruturado tem 3 meios físicos, que é o cabo coaxial, o par trançado e a fibra óptica. E agora a gente vai detalhar um pouquinho de cada um deles. Bem, o primeiro é o par trançado. Como o próprio nome diz, nada mais é do que 2 fios trançados, assim, lembrando uma molécula de DNA. É um meio de comunicação mais antigo que tem. Em geral, esses 2 fios de cobre têm uma espessura ali de 1 milímetro. E por que isso é feito? Os fios são trançados porque eles formam uma antena simples. Aí as ondas de diferentes partes dos fios, elas se cancelam. E isso faz com que haja uma menor interferência, ou seja, ele é mais robusto, ele tem uma certa imunidade maior a ruído externo. Isso afeta menos os dados. Além disso, o sinal ele é transportado por cabo de par trançado, aproveitando a diferença de potencial entre os 2 fios do par. E quando ele sofre a interferência de um ruído externo, o que acontece? Esse ruído tende a afetar 2 cabos do mesmo modo. Então, a DDP, que é a diferença potencial que faz o transporte desse sinal, permanece a mesma, independente de ter influência ou não desse ruído externo. A aplicação mais comum do par trançado é o sistema de telefonia fixa e a internet pela ADSL. Esses pares eles transportam tanto sinal analógico como digital. Ele pode ser usado por diversos quilômetros sem necessidade de amplificação, mas quando para distâncias muito grandes, por exemplo, de Porto Alegre a Manaus, existe a necessidade de usar repetidores, porque esse sinal ao longo do caminho pelo cabo vai ser atenuado. Quando eu tenho uma quantidade grande de pares trançados que são paralelos e percorrem uma grande distância, eles são envoltos por uma caba protetora. O meio físico é o cabo coaxial. Ele nada mais é do que um fio de cobre envolto por um material isolante, e esse material isolante está coberto por uma malha, que é uma malha condutora externa entrelaçada. E cobrindo tudo isso tem uma capa plástica protetora. Quando se utiliza um material de construção e uma blindagem de boa qualidade, a gente tem uma alta largura de banda e uma ótima imunidade ao ruído. É claro que a largura de banda e a qualidade do sinal vão depender do tamanho do cabo. Quanto maior o cabo, menor a largura de banda e menor a qualidade do sinal que a gente vai ter. Se bem que atualmente os cabos coaxiais modernos, eles têm uma largura de banda que chega em torno de alguns gigahertz. Eles eram muito usados por companhias telefônicas para linhas de longa distância, mas atualmente estão começando a ser substituídos pelas fibra óptica, mas ainda são bastante usados nas redes de TV a cabo e em redes metropolitanas, como a gente viu as redes metropolitanas na aula passada. Vou falar sobre a fibra óptica. No centro a gente tem um núcleo de vidro, e é nesse núcleo de vidro que a luz se propaga. Por fora a gente tem um revestimento de vidro, que tem um índice de refração inferior
ao índice de refração do núcleo de vidro. Isso para manter toda a luz aqui se propagando no núcleo de vidro e não há uma refração de luz para o revestimento interno de vidro. As fibras elas podem ser agrupadas em feixes, como a gente está vendo aqui. A gente tem 3 fibras e elas estão protegidas aqui por uma cobertura externa. Geralmente isso aqui é utilizado muito quando a gente tem fibras para cabos submarinos, que tem toda uma proteção aqui para suportar as intempéries do oceano e a salinidade da água. É um exemplo de cabeamento que utiliza várias fibras revestidas, agrupadas em feixes. A fibra óptica ela é composta basicamente de uma fonte de luz, o meio de transmissão, que a gente já explicou que é o vidro, e o detector. Quando a gente tem um pulso de luz, significa que a gente tem um bit 1. Quando a gente tem ausência de luz, a gente tem um bit 0. Funciona da seguinte forma. Quando a luz incide sobre o detector, ele gera um pulso elétrico. E esse pulso elétrico é enviado para o equipamento. Ele é o que representa o bit 1. Quando a gente conecta, por exemplo, uma fonte de luz numa ponta de uma fibra óptica e o detector na outra ponta, o que a gente tem? A gente tem fonte de luz, quando recebe um sinal elétrico, ela emite um feixe de luz. Esse pulso de luz ele é detectado pelo detector que está na outra ponta da fibra e o detector converte num sinal elétrico esse pulso de luz. Então, ele envia para o equipamento que vai processar esse sinal. A fibra óptica, ela utiliza um princípio básico da física conhecido como reflexão. Aqui nós temos um exemplo desse princípio. Nós temos superfície aqui de sílica, tudo isso aqui é a nossa sílica, e aqui a gente tem o ar. Então, o que acontece? Os índices de refração da sílica e do ar, de acordo com esses índices, a gente tem um ângulo crítico. Quando o ângulo de incidência do raio, aqui no caso, da luz, está acima desse ângulo crítico, o que acontece? Acontece uma reflexão total da luz, ou seja, o pulso de luz vem até aqui, ele bate na superfície aqui na interface entre a sílica e o ar e ele é refletido de volta para dentro da sílica, ou seja, nada é refratado para cá, nada passa, nenhum feixezinho de luz passa para o ar. E é assim que funciona a fibra óptica. A luz vem, ela incide sobre a interface do núcleo de vidro e daquele revestimento de vidro. Como o ângulo é maior que o ângulo crítico, o que acontece? O ângulo de incidência é maior que o ângulo crítico, a luz é toda refletida de volta para dentro do núcleo de vidro. Aí ela vai lá e bate no outro lado, lá na interface de novo, entre o vidro, entre o núcleo de vidro e o revestimento de vidro. Como o ângulo, novamente, é superior ao ângulo, o ângulo de incidência é superior ao ângulo crítico, ocorre de novo a reflexão total do sinal. E é assim que a luz se propaga numa fibra óptica. Então, pessoal, por hoje é só. Dúvidas já sabem, entre em contato pelo e-mail do Educar, como a gente conversou nas aulas online via Google Meet. E até a próxima aula. Tchau!